Opa, tudo bem? Esse aqui é o podcast Análise Semanal. Um pequeno projeto que vai começar como um hobby, mas dependendo da qualidade que ficar, pode virar um projeto sério. Meu nome é Lucas Araújo e eu tô aqui com meu amigo Ian Félix Fala aí, galera. para comentar um pouco sobre assuntos políticos, econômicos e tudo que está acontecendo na atualidade. A princípio, essa é uma análise sem objetivos de tirar conclusões, é mais uma análise, um bate-papo sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para esse podcast piloto, digamos assim, a gente está com a ideia de comentar sobre essa crise do coronavírus, sobre o que o governo tem ou não feito para amenizar a crise e comentar um pouquinho sobre a situação econômica que o Brasil pode enfrentar pós-crise, não é mesmo? Aham. Bom, então, já começando, né, como assim, não tem outro assunto que se possa falar no momento que não seja essa pandemia do coronavírus e tudo isso que está acontecendo. E, cara, tá preocupante a situação, na minha opinião, porque... Acho que na minha opinião não, né? Opinião geral, porque a gente já chegou em praticamente um terço das mortes que os Estados Unidos têm e a coisa tá parecendo que só tem tendência a crescer, velho. Sim, no dia de hoje, dia 19 de maio, que já passou de meia-noite, os últimos dados constam que o Brasil já passou de mais de 250 mil casos confirmados e quase 17 mil mortes, total de 16.800 aproximadamente. Então a situação está, em termos de calamidade pública, e a tendência até agora é subir. Ainda estamos um pouco longe do pico e parece que não há ações, as ações necessárias não estão sendo tomadas pelo governo ou desgoverno. É, dá. E isso em todos os níveis federais, né? Bom, principalmente restringindo a União, porque muito pouca coisa tem sido feita. Além do pagamento do auxílio, que era o mínimo que se poderia se fazer num caso como esse, eu não vejo muitos incentivos do governo a, quem sabe, uma possível endurecimento de quarentena, ou então fazer uma coisa um pouco mais sistematizada, até porque a gente sabe que a economia não pode simplesmente parar do nada, né? Mas, tipo, muita pouca coisa mesmo tem sido feita. É, e isso que você falou, no caso, vem sendo feito ao contrário, já que a gente vê decisões partidas do Poder Executivo contrárias à quarentena, contrárias ao isolamento social, Não, contrárias ao consenso científico de que, nesse momento, pelo menos, é necessário o isolamento, que haja paralisação das atividades e sejam mantidos só os serviços essenciais. Mas, pelo que foi liberado na semana passada, pela medida provisória do presidente, até foram ampliados os serviços essenciais, como barbearias, salões de cabelo, e serviços assim que não são tão essenciais, como mercados e farmácias e postos de saúde. Então, vem feito o contrário. E essa parte do auxílio, o projeto inicial do governo era um auxílio de R$ 200 e, pelo, pelo que se sabe, se não me falha a memória, esse projeto de R$ 600 foi até um projeto elaborado pela oposição. Então, nesse sentido, vemos que o governo federal não agiu de forma assim proativa de tomar a frente. Precisou de uma outra frente se posicionar para que algo fosse feito. Então, eu sim, acho que, não sei se você concorda comigo, mas faltou também um planejamento mais eficaz, um protagonismo do Ministério da Economia para que isso pudesse ser resolvido o mais rápido possível, já que o presidente não parece estar muito preocupado com isso. Pelo menos o ministro Paulo Guedes poderia, né, formar algum plano. O que você acha? cara, eu concordo plenamente. Tipo,
Isso que você falou da ampliação dos serviços essenciais que não são tão essenciais assim, isso para mim foi, assim, uma opinião pessoal, foi um pouco absurdo, ainda mais pelo fato de que o governo federal, o presidente da República, quando fez o decreto, deixou meio que entendido que isso havia passado pelo Ministério da Saúde. E o ministro da Saúde, à época, que era o Teixe, o Taixe, não sei falar o nome dele corretamente, nem sabia disso. Então, isso mostra uma certa falta de coordenação e até conversa mesmo entre o governo e o poder executivo e os ministérios especificamente. E assim, realmente, desde o começo da crise, o governo federal se mostrou completamente contrário a qualquer medida de proatividade e principalmente de isolamento social. Porque, por exemplo, logo no início, quando começou a ter os primeiros casos, não teve nenhuma medida na intenção de fiscalizar a entrada de estrangeiros para tentar diminuir, ou pelo menos, sei lá, dar uma minimizada pouca que fosse no impacto com que esse vírus poderia chegar. E também, qual foi o último ponto que tu falou, cara? Foi mal, velho. Eu me deu uma perdida aqui nas ideias. Bem, o último ponto que eu disse foi sobre o ministro da Economia não ter um papel assim de protagonismo diante da crise, que é uma crise sanitária, mas que afeta também a economia, assim, a posteriori, no segundo caso. Sim, sim. Cara, o Paulo Guedes praticamente não tem tido muito espaço para atuar, pelo jeito, porque o governo, a presidência está tomando algumas decisões que são muito questionáveis, está botando muita pressão para que haja uma reabertura quando não é o momento de haver uma reabertura, segundo a OMS, todas as autoridades de saúde e o próprio Ministério da Saúde já confirmou isso várias vezes, que esse não é o momento de se ter uma possível reabertura, e o governo está indo contra isso e peitando tudo e todos. E assim, eu vejo que o Guedes não está tendo como ir contra as decisões da presidência, sabe? Sim, ainda mais num cenário que já foram feitas 3 trocas de ministros em pouco menos de 2 meses. Sim. E ainda mais porque as motivações dessas trocas, o último ministro Nelson Teich do Ministério da Saúde pediu demissão, mas é de conhecimento geral que foi por causa da interferência do presidente. Porque, justamente por causa desse protagonismo que foi assumido pelo Ministério, um protagonismo certo, porque a situação exige, parece que houve um conflito com o ego do presidente, algumas convicções, e o mesmo ocorreu com o ministro da Justiça, ex-ministro Sérgio Moro. Parece que foi uma briga de egos de novo e tivemos 3 trocas de ministro no meio de uma crise. Então isso parte muito dessa briga de ego e do próprio negacionismo do presidente. Porque isso que você falou é importante. Não foram tomadas medidas efetivas de início. Porque desde o início o presidente vem falando, é uma gripezinha, só afeta pessoas mais idosas. O clima no Brasil vai dificultar a pandemia aqui. E isso vem sendo quebrado dia a dia, tanto pelas estatísticas de mortes e infectados aqui, tanto pela crise instaurada. O nosso sistema de saúde está ao ponto do colapso. No Amazonas, por exemplo, já passou, parece que já passou desse limite, devido a várias notícias que saíram esses dias. E esse negacionismo parece ser uma marca desse governo. Não de alguns ministros, mas principalmente do chefe do executivo, presidente Bolsonaro. O que você acha desse negacionismo? Cara, completamente, eu concordo completamente. Tipo, ficou mais do que claro que todas as trocas de ministros foram por interferência do presidente por não gostar. Ele mesmo já deixou claro várias e várias vezes de que os ministros têm que estarem aliados e
apoiando a opinião dele, que ele não vai aceitar qualquer coisa que venha a dizer ao contrário do que ele acredita que está acontecendo, com base em crenças pessoais, achismos, sei lá o que raios ele usa para se embasar nisso, mas o ministro da Justiça foi um caso pessoal, o Mandetta foi demitido por ele porque estava tomando decisões contrárias ao que ele estava pregando, ao que ele está defendendo. O Teixe pediu demissão, mas todo mundo sabe que foi por causa exatamente de estar dando continuidade ao Mandetta, ao que o Mandetta estava fazendo, basicamente. E, Até de cara, forma assim, mais errada, né? De início ele parecia apoiar o presidente, mas depois ele tomou a sim, atitude correta, no meu ver. sim, assim, quanto ao Taishi, pessoalmente, eu até elogio ele porque ele tomou uma posição muito técnica em relação a tudo. Ele falou, olha, a gente, por exemplo, no caso do uso da cloroquina, que é uma das coisas que gerou o conflito entre o Ministério e a presidência, o presidente queria liberar o uso e a recomendação, queria que o Ministério fizesse, assinasse embaixo, e o Taishi falou: olha, a gente não tem evidências científicas, nós não temos estudos que comprovem o efetivo uso da cloroquina. Se a gente não tem esses estudos, nós não vamos nem podemos recomendar e falar para que se use isso em larga escala. Vá ao médico e o seu médico vai analisar a sua situação a sua situação personalizada para você. E isso eu acho que ele foi corretíssimo. E assim, o Bolsonaro não gostou nem um pouco disso. A presidência não gostou, porque eles queriam exatamente o contrário dessa ação. E é algo que já até foi. É algo sem sentido, porque o uso da cloroquina já está sendo feito pelos médicos. O que o ministro da Saúde e as pessoas especialistas na área em geral querem é que isso não seja divulgado amplamente, porque as pessoas podem se dirigir às farmácias e comprar, tentar induzir os médicos a receitar em casos que não é necessário. Pode ser em casos que não há necessidade, os médicos podem ser induzidos por causa de pressão. Então, Sim, e, exatamente. e Desculpa. acima de tudo, não há comprovação ainda que, que a cloroquina de fato cura ou diminui. Há sim, alguns casos que as pessoas apresentaram melhores, mas pode ser tanto por um efeito placebo quanto por pessoas que já apresentavam algum sintoma de que a cloroquina já combatia, independente do coronavírus. E alguns estudos que saíram esses dias, foi até um estudo francês e um chinês, dizendo que não efetivamente a cloroquina podia ajudar na situação. Então, é sempre bom se embasar cientificamente para tomar essas decisões, o que o presidente não fez. Sim, e o que o Ministério estava fazendo em relação a deixar isso muito claro é essencial, porque quando começou essa repercussão, quando começou-se a dizer que a cloroquina fazia tal efeito e tudo mais, e começou a se espalhar isso principalmente via WhatsApp e essas redes sociais, houve um esvaziamento em massa de cloroquina em várias farmácias do país afora. O governo de Minas Gerais, por exemplo, chegou ao ponto de ter que confiscar o medicamento, de mandar confiscar para tentar garantir o abastecimento das pessoas que precisam, até porque o medicamento ele é usado em o tratamento de outras doenças crônicas. Então, você não pode simplesmente queimar todo o estoque por causa do coronavírus, pessoas que muitas vezes nem precisam, não têm os sintomas, mas acabam tentando usar de maneira preventiva, por assim dizer, e outras pessoas que precisam desses medicamentos para doenças que realmente, de fato, têm os estudos que são comprovados que esse medicamento faz efeito para aquela doença e que é necessário para reduzir muitos sintomas, e as pessoas acabam ficando sem, sabe? Então, isso era muito importante fazer. E o governo cortou completamente, sem levar em consideração nenhuma evidência científica, nenhum nada. E tomando aquilo que você tinha falado também da questão da superlotação nos postos de saúde e tudo mais, cara, isso é mais uma prova de que não dá pra gente
o governo está fazendo extremamente mal em lidar com essa pandemia com base em achismos e convicções pessoais, principalmente do presidente e de uma ala específica ligada a ele e algumas ideias que são muito questionáveis, porque o que você falou, o estado do Amazonas já passou do seu limite. São Paulo já declarou que está chegando no limite, isso se não já chegou. E o Rio de Janeiro também está em quase 80 a 90% da sua capacidade de, de tratamento e de alocação de pacientes. Isso se já não chegou, passou desses 90%, porque da última vez que eu vi estava em algo em acerca disso, tipo, números alarmantes e muitas pessoas, apoiadores dessa ideia, dessa minimização da pandemia, por assim dizer, simplesmente fecharam os ouvidos e decidiram que não querem ouvir o que a ciência quer dizer. Tipo, é assustador, sabe? Sim, sim. E dentro desse contexto aí de negacionismo, acho que é até importante a gente ressaltar um pouco o porquê da quarentena, como funciona uma quarentena e efetivamente por que que a gente devia implantar. Bem, é algo que é consenso entre os países é que a quarentena pode diminuir o fator de contágio, que no Brasil alguns estudos já dizem que é o RO de 2, que é o fator de transmissão. Então é algo considerado alto entre os outros países, Sim, se comparado. E a quarentena, como as pessoas estão em casa, só as pessoas que têm serviços essenciais, digamos assim, estão saindo, a passagem do vírus de uma pessoa para outra diminui bastante. Então, a priori, esse é o efeito da quarentena, ou distanciamento social, como for mais exato. Só que tem outro ponto que muita gente não percebe sobre a quarentena, é que o vírus ele vai continuar por aí, a gente fazendo a quarentena ou não. Porém, a gente fazendo essa quarentena, nós freamos a subida do vírus, nós achatamos a curva do vírus, e isso joga o pico lá para frente. Porque aqui no Brasil, os estados que fizeram quarentena conseguiram frear essa, esse pico do vírus. Por exemplo, estudos diziam que o pico do vírus seria no início de abril. Outros estudos agora já indicam que o pico da doença vai chegar no final de maio. Então, olha só o quanto a gente já conseguiu frear a transmissão, mesmo com poucas medidas de isolamento, assim, efetivas. E isso ajuda o quê? Isso ajuda o nosso sistema de saúde a suportar até chegar a esse pico, para que a gente possa sim. atender os primeiros casos, aí essas pessoas são curadas ou venham a falecer, mas nós tentamos salvar o máximo possível e isso, o sistema de saúde não colapsa. Se a gente conseguir frear até todos os postos estarem preparados, todos os hospitais de campanha estarem preparados. Esse é um dos efeitos da quarentena. É por isso que deve ser feito. E se for pegar o exemplo de países que fecharam mais cedo, como Coreia do Sul, Alemanha, são países que já estão voltando porque fizeram isso cedo e prepararam o seu sistema de saúde. Então é isso que deveria ser feito no Brasil, é por isso que a quarentena é feita. Então, o negacionismo atrasa até isso, porque vou deixar você falar um pouco agora sobre essa parte, porque tem sido feita uma defesa da não quarentena, do não isolamento social, porque pode prejudicar a economia. Só que aí a gente apresenta outro fato, como eu citei aqui a Coreia do Sul e a Alemanha. Eles já estão voltando, porque eles fecharam cedo. Agora, gente, que não teve um fechamento efetivo, quando que a gente vai voltar? Quando que as atividades econômicas vão voltar? Porque quanto mais demora para fechar, mais demora para abrir, mais a gente atrasa a volta da economia. Então, agora você pode comentar aí o que que você acha sobre isso, sobre essa demora que a gente está fazendo, se o estrago econômico não é maior para um país que demora a fazer a quarentena do que para um país que faz de pronta necessidade.
Cara, de fato, eu concordo completamente com o que você falou e você citou um ponto que é muito interessante e é muito importante e algumas pessoas acabam não percebendo realmente. Quando você diminui essa curva, como você falou, e desafoga a quantidade de infectados para o governo, para o sistema de saúde, e faz essa quarentena mais efetiva, você consegue controlar esse vírus e você consegue passar por uma pandemia. A crise econômica ela vai vir, isso é óbvio. Não tem o que você possa fazer para tipo evitar que haja uma crise econômica numa situação dessa. Mas se você consegue frear essa curva do vírus e fazer com que os sistemas de saúde recebam uma quantidade máxima de pessoas em que ele consiga absorver essa quantidade e tratar, você ajuda no combate do vírus, então isso diminui a taxa de contágio e efetivamente diminui o tempo de duração dessa quarentena. Se diminui o tempo de duração dessa quarentena, você consegue ter uma retomada econômica mais cedo. Um exemplo disso que você citou perfeitamente foi a Coreia do Sul. As pessoas se isolaram voluntariamente e isso fez com que a pandemia fosse controlada muito mais facilmente, muito mais rapidamente. E assim, no Brasil eu vejo que isso é uma. Eu não vejo outra palavra senão incompetência e mesmo ignorância ou má fé. Eu não sei exatamente descrever o que é, mas que acontece tanto por parte do governo quanto por parte da população. São duas retas que andam são duas linhas que andam na mesma direção e se encontram num ponto de catástrofe, cara, porque o governo falhou em agir muito tarde ou praticamente não agir, e a população, por sua vez, ao invés de ver que se nada estava sendo feito e tomar a iniciativa e fazer voluntariamente, como ocorreu em outros países, não, muita gente duvidou, ou então foi na onda de que não era nada, ou então por alguma ideia de que dava para sobreviver, de que a economia dava para sobreviver a um número de quase 1.000 mortos por dia, achou que não, peraí, é mais importante a gente manter a economia girando e manter tudo funcionando do que a gente fazer o isolamento, nem que se fosse um isolamento vertical e manter só os serviços essenciais. Como assim? Eu não posso perder dinheiro, sabe? Tipo, isso é uma ideia que, cara, eu não consigo entender assim, porque você ignora todo o senso de matemática básica, entende? Exato. E saindo até um pouco dessa esfera da União, do governo central, acho que a gente já bateu bastante nesse aspecto, já falou um pouco sobre a parte da saúde. Eu acho que é possível alongar esse assunto também para a esfera dos governadores, né? Dos governos estaduais, que praticamente todos os estados têm algum escândalo de superfaturamento de itens, de respiradores, de EPIs. Sim. Então, além da crise sanitária, a gente está enfrentando também uma crise moral, uma crise ética, onde estão sendo desviados recursos da saúde. Como é que você vê essas ações aí dos governos e secretarias? Só um Sim, dado antes. e É, aí. Ah, o perdão, pode. secretário do Rio de Janeiro de Saúde deixou o cargo devido a várias denúncias de desvios, de superfaturamento. No Amazonas também, o governo foi constatado que o governo comprou respiradores de uma loja de vinhos, algo que não faz sentido. Uma outra secretaria comprou respiradores de uma loja de informática. Então tem Sim. muita coisa enrolando aí nessas compras sem licitação. O que você acha aí dessa crise ética também? E aí a gente chegou em outro ponto também que a gente. Eu falei, a gente falou do governo federal, mas os governos dos estados estão cometendo cada pataquada, um pior do que o outro. Por exemplo, você falou aí das secretarias, das licitações. O governo de Santa Catarina comprou respiradores faturados em não sei quantos por cento de um puteiro, cara. Um puteiro. Tipo,
O governo do Amazonas também estava para ser impeachmentado. Eu nem vi que fim tomou isso, não sei como é que está a situação, mas eu sei que da última É vez um que eu processo vi. demorado. Processo demorado. Hã? É um processo demorado. Sim, mas eu olhei assim por alto e depois parei de acompanhar. Cara, os governadores também estão fazendo. Estão tentando, alguns, estão tentando ter uma proatividade em relação à quarentena, mas só que uma crise moral sem precedentes, assim, sem. Não sei se sem precedentes, mas é inacreditável, sabe? Porque você, no meio de uma situação dessa, e dinheiro está sendo gasto à toa e para nada e roubado, e os governos estaduais estão tendo atuações péssimas em relação ao combate à crise, cara. Tipo, o pouco que está sendo feito ainda está sendo mal feito, entende? Exatamente. Então, além da crise sanitária, nós temos a crise moral, a crise ética, e acho também possível comentar um pouquinho brevemente sobre a crise econômica. O que pode vir por aí? É, a, a nossa bolsa já caiu várias porcentagens, já tivemos vários circuit breaker, que é quando, legalmente falando, quando se fecha os pregões, porque está rolando muita euforia, né? Está caindo bastante as ações e para evitar que os acionistas vendam as suas ações na euforia, porque está caindo para não ver um pânico geral. Então, nossa bolsa hoje, o índice do Bovespa, está batendo 81 mil pontos, quando no início do ano já chegou a bater 119 mil. Então, nós tivemos uma queda bem grande, mas que pode ser pior, pode se alastrar aí se não houver medidas efetivas. Então, é algo que vai ficar aí, porque grandes estudos já dizem que os países podem ter quedas, recessões, o PIB pode cair de 2 a 9%, que é uma coisa muito grande para países que geralmente sobem 0,5, 1% do PIB. Tirando países como a China, China e Índia, que tem crescimentos mais altos. Mas é uma recessão mundial que pode ser agravada se a gente não fizesse nada. Poderia ser agravada. Então, o que você acha que pode ocorrer aí, dando uma opinião mais geral, assim, sobre a economia pós-crise do coronavírus? Assim, se a coisa já tá feia agora, o que tá para vir é um pouco mais assustador pelas projeções. Porque o que o Brasil precisa quando essa pandemia passar? Diminuir, primeira coisa, diminuir corte de gasto orçamentário e que os estados urgentemente reajustem os seus gastos fiscais, cara, porque os estados estão gastando excessivamente com coisas que não têm necessidade, estão endividados até o pescoço, e aí tem que tomar. Eu acho que vale a pena pautar uma coisa seria o tal do plano Mansueto, que o Câmara de Deputados votou por esses dias agora, que é basicamente uma verba que o governo pretendia liberar para os estados para poderem ajustar suas folhas de pagamento e suas receitas e tudo mais. E, bom, basicamente foi-se votado, novamente alterou-se o texto do projeto e os estados que primeiramente, que a priori teriam de fazer esses reajustes fiscais, agora não precisam fazer esses reajustes acabaram sendo afrouxados e o governo federal acabou ficando por fiador das dívidas. Então, ao invés de você fazer uma política de austeridade que você obriga a ter esses gastos, esse corte desses gastos, e como é que eu posso dizer? Desburocratizar um pouco mais a economia, por assim dizer, para que você possa ter uma volta, você possa permitir que a economia respire um pouco depois dessa crise toda.
você está tendo uma política que vai fazer com que os estados acabem gastando mais ainda, porque não vão haver consequências efetivas para os governadores que não cumprirem essas medidas. E isso soma-se ao fato de que agora, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, caso você saiba de alguma coisa sobre isso, mas pelo que eu andei vendo, o Banco Central agora pode imprimir moeda para comprar títulos de dívida dos estados e de algumas empresas. Então, assim, é desastroso, porque isso pode levar o real a ter uma desvalorização sem precedentes na história. Sim, exatamente. E dentro do que você falou ainda da austeridade, é interessante citar aqui um ponto que o governo do Distrito Federal está preparando um reajuste para os policiais e outros servidores públicos. Então, tem-se claramente que muitos estados não têm essa consciência de que nesse momento é preciso cortar, congelar, mesmo que isso doa, porque principalmente aos altos cargos de serviço público que recebem grandes salários, porque a iniciativa privada está sofrendo e o funcionalismo público, tirando, claro, as pessoas essenciais, como os médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, esses sim devem continuar recebendo seus salários em dia, porque em vários estados isso já não está acontecendo faz tempo. Mas agora, Sim, os servidores do alto escalão deveriam sofrer um congelamento. É uma medida que desagrada, mas torna-se necessária em tempos de crise, onde a gente não pode mais expandir o gasto. E sobre a emissão de moeda, isso eu acho que vai além um pouco da nossa compreensão aqui de pessoas que não são da área, mas pessoas importantes do meio da economia estavam até defendendo isso, como o Henrique Meirelles, o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Economia, para que não haja uma deflação, porque a inflação é ruim, mas economistas renomados defendem que a deflação também pode ser ruim. Então, parece que as condições podem ser favoráveis à emissão de uma de moedas, de novas moedas no mercado. sim, Mas sim, sim. isso foge um pouco da nossa alçada. Mas, em linhas gerais, é isso. O governo até pode criar planos assim para auxiliar os estados, mas é necessário que o governo também cobre medidas para que os estados também se ajustem a essa nova realidade. Então, isso é importante mesmo. Nesse ponto aí foi importante que você citou. Eu Sim. acho que Me desculpa, deixa eu só me corrigir uma coisa. Tipo, eu vi esse negócio do Meirelles e alguns outros economistas de fato defendendo a emissão de moeda como sendo possível, justamente por causa desse efeito de deflação que a gente tem na crise. E de fato, eu não sou economista, não sou da área, mas eu também vi, ó, tipo, a minha crítica a isso, né, nem tanto de se estar fazendo especificamente nesse contexto, mas sim, assim, vamos ser sinceros. Se você abre uma prerrogativa dessa para o Congresso, que tem um histórico como o nosso, é é, muito provável de que possam querer fazer isso no futuro, entende? Então, assim, você já abre a prerrogativa uma vez, você deixa isso meio que no ar permissivo. assim, de que alguém possa ter a ideia de voltar a fazer isso. E Exato. aí que está o perigo, porque você fazer uma emissão de moedas fora de contextos muito específicos como esse que está acontecendo agora, isso pode destruir o valor da moeda nacional, sabe? Né, que já está abaixo, porque segundo os índices de hoje do Banco Central do Brasil, o dólar tá valendo um real, tá equivalendo a perdão, um dólar tá equivalendo a R$ 5,73. Então nossa moeda já está bem desvalorizada, então é preciso ter muito cuidado, Tá né? muito já. Eu acho que essas são as linhas gerais. A gente está enfrentando uma crise que pode causar uma recessão muito forte. Nosso PIB, nossa economia, nossa moeda já está valorizada. Então, eu acho que o governo está indo
na contramão do que há de consenso científico no mundo quanto à saúde, isso reflete na economia. Sim. Então, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar, porque eu acho que essas É, são as linhas. é basicamente isso que você falou, eu concordo plenamente. A recessão, ela é possível e muito provável, na real, que isso vai acontecer e vai bater firme. E assim, não só o governo, mas o próprio parlamento em si já deu sinais claros de que não está muito preocupado, digamos assim, em fazer o papel que deveria fazer, que é de cortar gastos públicos, principalmente do funcionalismo. Só a última coisa que você falou, comentou sobre esse congelamento, e o exemplo também foi na Assembleia de São Paulo que eles fizeram esse congelamento, não houve corte, só o congelamento, não aumento do salário dos deputados já estima-se que gerou uma economia de. Eu não vou ter o número de cabeça, só se eu pesquisasse agora. Mas é uma economia de milhões, assim. E o Congresso, infelizmente, não parece que está muito a fim de adotar as mesmas medidas e ir por essa linha. Então, é isso. Então é isso. Essas são as linhas gerais do que está acontecendo no Brasil, mas em relação à crise sanitária, um pouco sobre a economia e as ações do governo. Tem outras questões que podem ser debatidas, como o caso do ministro Moro com o Bolsonaro, a provável interferência do presidente na Polícia Federal e outros assuntos, mas isso fica para um outro episódio, se esse aqui tiver uma boa aprovação, tiver uma boa qualidade. E é isso, em linhas gerais é isso. Agradeço se quem for escutar isso puder deixar um feedback. E é isso. Vamos tentar analisar a situação semanalmente e tentando usar a lógica e a análise concisa dos fatos. Então é isso. Meu nome é Lucas Araújo. Eu finalizo por aqui o podcast. Meu amigo Ian Félix. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal. Fechou. Show.